Bom dia, povo de Deus. Que a gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, com cada um de nós. Que manhã abençoada, que manhã marcada pela graça do Senhor, meus irmãos. Estava ali olhando um pouco das pessoas que estão aqui. Família Oliveira tomou conta, da igreja. Família Oliveira, você já percebeu que não é pequena. Então marcou um almoço de aniversário, Natal, Réveillon, já sabe, a mesa tem que ser grande. E olhando essas pessoas que estão aqui da família Oliveira, me veio na mente o que Deus fez na vida do Ney, como Deus foi gracioso. E eu me recordo da noite em que ele se rendeu ao Senhor. Foi uma noite assim espetacular, onde Deus salvou umas 5 pessoas, inclusive minha irmã, minha sobrinha e meu cunhado, que também descerão as águas mais tarde. Como Deus tem sido gracioso conosco. Como momentos como esse, meus irmãos, nós que já temos tanto tempo na caminhada, tanto tempo, nós temos a nossa fé renovada. Porque às vezes a gente fala de uma graça, mas de uma graça tão distante. A gente fala de um Deus que salva, mas a gente não percebe no dia a dia a salvação desse Deus. E quando nós vemos homens e mulheres, crianças, se rendendo ao amor e ao Evangelho, nós podemos ter a nossa fé renovada nesse Deus que ainda age hoje. E que vale mais um dia na presença desse Deus do que 1000 outros dias em outros lugares qualquer. Nós somos desafiados a adorar esse Deus e a ter a nossa fé e a nossa esperança renovada de que não há impossíveis para Deus. Eu me lembro de como o Ney chegou aqui, cheio de reticências, cheio de interrogações, cheio de armaduras. E eu pude perceber como Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, foi desarmando cada uma das armaduras de Ney e o levando prostrado, rendido, com o coração quebrado, contrito, completamente entregue a Cristo Jesus. É uma noite de celebração. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. E que esse momento tão especial juntou-se nessa celebração dos homens. A celebração da conferência da união masculina, da sociedade masculina. Que colocou como tema a importância de nós termos fé e coragem para enfrentar os desafios. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, na divisa, que está lá em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 16, verso 13. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas está aí projetado. 1 Coríntios, capítulo 16, verso de número 13. A palavra do Senhor diz assim para nós: e sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu vou repetir: e sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Podem se assentar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no final de uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. E essa carta foi escrita para uma igreja complicada. Talvez a igreja que deu mais dor de cabeça ao apóstolo Paulo foi a igreja que estava situada lá em Corinto. E Paulo escreve 4 cartas a essa igreja. 2 delas se perderam. 2 delas foram preservadas. É a que temos hoje na nossa Bíblia. 1 Coríntios e 2 Coríntios. E depois que Paulo falou muita coisa nessa carta, ele falou muita coisa.
ele chega nas palavras finais, nas orientações finais, e ele dá essa pancada que nós acabamos de ler no versículo 13 do capítulo 16. Se você prestou atenção, esse versículo 13, um versículo só, sintetiza 4 ordens que Paulo está dando aqui para os homens. Tem 4 verbos aqui. Tem 4 ordens. E observando a maneira como Paulo constrói esse versículo, eu pude perceber que esses verbos estão no tempo presente. O que é isso, pastor? O tempo presente da língua grega indica uma ação contínua. Indica uma ação que deve ser feita todos os dias. Em outras palavras, quando Paulo diz assim para mim e para você, no versículo de número 13, e sejam vigilantes, mantenham-se firmes, sejam homens de coragem, sejam fortes. Paulo não está orientando a mim e a você para que essas ações sejam pontuais na nossa vida. Sejam ações que não demonstram um estilo de vida. Pelo contrário, Paulo está dando essas ordens aqui para ensinar para aqueles leitores que esses compromissos devem fazer parte da nossa vida todos os dias, como a rotina, como hábito, como estilo de vida. Estejam vigilantes, estar vigilante, manter firme na fé, ser homem de coragem, ser forte, devem marcar quem eu sou em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo destaca aqui, na maneira como ele constrói esse versículo 13, todos os verbos estão na voz ativa. Em outras palavras, sou eu que tenho que tomar a decisão de viver esses verbos, esses compromissos. Sou eu que tenho que assumir a responsabilidade no dia a dia de ser vigilante. A minha esposa não pode fazer isso por mim. O meu filho não pode fazer isso por mim. O meu pastor não pode fazer isso por mim. Ser vigilante, manter firme na fé, ser homem de coragem, ser forte, é uma responsabilidade que eu tenho que assumir ao longo da minha caminhada com Cristo. Eu não posso terceirizar esses compromissos para outra pessoa. Eu não posso responsabilizar algum irmão na fé, algum líder, algum amigo, algum cônjuge, algum filho, para essas práticas se fazerem notórias na minha vida. Eu tenho que assumir o protagonismo da minha caminhada espiritual e me manter firme, vigilante, com força e coragem na presença de Cristo. E por último, eu encerro essa análise aqui dizendo o seguinte: se Paulo constrói esses verbos no tempo presente e na voz ativa, todos os 4 verbos aqui são imperativos, ou seja, são mandamentos de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo para mim e para você, meus irmãos, homens e mulheres, jovens, ser vigilante, se manter firme na fé, ser uma pessoa de coragem e ser forte, não é uma opção para nós. Não é uma opção para a sua vida. Se você quer caminhar com Jesus Cristo, se você quer estar no centro da vontade de Jesus, se Jesus de fato é a realidade mais importante e singular da sua caminhada, se de fato Jesus é o rei da sua história e tudo que gira, tudo que faz parte da sua vida gira em torno desse eixo maior que é Cristo Jesus, então eu e você, nós temos que entender que na nossa caminhada esses verbos têm que ser encarados como uma ordem, um mandamento, um imperativo de Deus inegociável da vontade de Cristo para a sua vida. E a vontade de Cristo para mim, pastor, a vontade de Deus, de Cristo para você, é que sejamos vigilantes, sejamos pessoas firmes,
Sejamos pessoas de coragem, uma coragem ousada e pessoas fortes. E com isso eu gostaria de traçar alguns princípios para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, eu quero destacar uma vigilância vital. Fique alerta. Primeira ordem que Paulo dá para aqueles homens, para aquela comunidade é: fiquem alertas, estejam vigilantes. Verso de número 13, a parte A do versículo. Estejam vigilantes. É interessante que poucas vezes aparece esse verbo no Novo Testamento. Dessas duas ocorrências acontecem vinculadas à oração. A primeira foi Jesus mesmo que disse isso, no contexto do Getsêmani. Mateus capítulo 26, verso 41. Num dos momentos mais dramáticos de Jesus, Jesus vira para os seus discípulos e dizem: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vincula o ato de vigiar, o ato de estar atento, alerta, porque é isso que a palavra realmente significa: você se despertar de um sono, não de um sono biológico, físico, natural, mas de um sono espiritual, de um despertar espiritual. E Jesus vincula esse ato de estar vigilante à oração. Veja comigo que Paulo também faz esse mesmo link, lá em Colossenses capítulo 4, verso 2, talvez quem sabe influenciado pelas orientações de Jesus, Paulo escreve à igreja de Colossos, no final também da carta, capítulo 4, verso 2, Paulo diz o seguinte: dediquem-se à oração, e aí ele dá o verbo, estejam alerta, vigiem, dediquem-se à oração. Para quê, Paulo? Para que vocês estejam alertas, para que vocês estejam espertos, para que vocês estejam vigilantes, para que vocês estejam sóbrios, para que vocês percebam o que Deus está fazendo ao entorno de vocês e na vida de vocês, e o que Deus deseja fazer por intermédio de vocês. E eu digo, meus irmãos, sem sombra de dúvida, que se nós não tivermos uma vida dedicada à oração, jamais nos despertaremos para a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós homens não temos uma vida dedicada à oração, não podemos compreender qual é a vontade de Deus para o nosso casamento. Qual é o tempo de Deus na nossa relação conjugal? Qual é o tempo de Deus para a nossa relação com os nossos filhos? Se nós não formos homens de oração, se Deus não levantar nessa geração homens que são protagonistas em suas casas, homens que são profetas, homens que são sacerdotes, homens que são intercessores fiéis, homens que são dedicados à oração, homens tomados pelo Espírito Santo que vão e se dedicam à prática contínua e constante da oração, a nossa família vai se fragmentar diante dos nossos olhos. Jamais conseguiremos perceber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, seja no âmbito ministerial, seja no âmbito profissional. Vamos viver anestesiados com os princípios e valores deste mundo. Podemos até testificar ou afirmar uma espiritualidade cristã, podemos até ser frequentadores da igreja, mas nós vamos viver anestesiados pela essa cultura que não ora, que não busca Deus. A vontade de Deus para mim e para você é: dedique-se à oração, fiquem atentos para o que Deus está fazendo na sua vida e ao entorno da sua vida. Em segundo lugar, Paulo diz, versículo 13, a parte B, depois que ele fala da vigilância, ele fala: mantenham-se firmes na fé. Eu penso que esses dois primeiros verbos, essas duas primeiras ordens aqui, são dois compromissos que Paulo está dizendo que a gente tem que ter para nos preparar para as outras duas ordens. A primeira é vigiar por meio da oração, e o segundo é mantenham-se firmes na fé.
E eu pesquisei e eu percebi que Paulo, ele usa esse mesmo verbo manter-se firme. A ideia do manter-se firmes aqui, meus queridos e queridas, é a ideia de uma árvore, que à medida que é regada, que é nutrida, as suas raízes se estabelecem no solo e ficam firmes diante das intempéries. Em outras palavras, Paulo está dizendo para mim e para você crie raízes, fique firme, firmes na fé. E Paulo usa essa expressão, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 27. Eu vou ler o finalzinho do versículo, diz assim: fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Logo aqui em Filipenses, Paulo vincula o ato de estar firme com a luta da fé evangélica. Precisamos estar firmes porque existe uma luta. Precisamos estar firmes porque existem desafios. Precisamos estar firmes porque a vida é complexa, é difícil, meus irmãos. Vocês sabem muito bem disso. Como é difícil ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, numa sociedade pagã, numa sociedade relativista como a nossa, numa sociedade imoral como a nossa. Como é difícil ser um homem de Deus nos negócios, como é difícil ser um homem de Deus numa repartição pública, como é difícil ser um homem de Deus e construir e educar filhos na presença de Cristo. Como é difícil, como é desafiador para nós. Existe uma luta para você, existe uma luta para mim também. Existe uma luta, e só existe uma maneira da gente resistir diante dessas lutas. Paulo diz: permaneçam firmes, permaneçam firmes. Filipenses capítulo 4, ainda o verso 1, na mesma carta Paulo usa mais uma vez essa expressão. Ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem eu tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. E aí vem a ordem de Paulo: permaneçam assim firmes no Senhor. Permaneçam-se firmes no Senhor. E talvez eu e você poderíamos perguntar a Paulo: Paulo, como é que a gente pode permanecer firmes? Como é que a gente pode criar raízes, Paulo? Para saber lidar com as lutas, com os desafios, com os dissabores da vida, com as complexidades da vida. O que é que faz a nossa raiz crescer, Paulo? Se estabelecer no solo, de sorte que venham os ventos, de sorte que venham as tempestades e a nossa árvore não caia, não desaba. Paulo poderia responder para nós em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. E eu acho interessante, meus irmãos, quando Paulo escreve essas palavras à igreja de Tessalônica. Porque eu não sei se você se lembra, quando Paulo planta essa igreja lá em Tessalônica, na Macedônia. Paulo está sendo orientado por Deus. Paulo está sendo guiado por Deus. Mas quando ele chega em Tessalônica, ele tem que sair fugido para não morrer. Os irmãos têm que comprar uma passagem de ônibus. Paulo, às pressas, Paulo, vai embora. Vai embora, porque senão você vai morrer. E Paulo sai, mas ele sai. Sabe quando você se despede de alguém? Você se despede de alguém, mas você tinha tanta coisa para falar ainda para essa pessoa, e você sai com o seu coração aflito. Paulo sai de Tessalônica aflito, porque tinha tanta coisa para ele ensinar para aquela igreja. Uma igreja que está sendo perseguida. Então Paulo, ele diz o seguinte, no capítulo 2, verso 15, para aqueles irmãos que estão enfrentando essa luta pela sua fé, estão sendo perseguidos pelos judeus. Paulo diz: portanto, irmãos, permaneçam firmes. E aí ele diz a maneira como a gente pode se permanecer firme: e apegue-se às tradições que eles foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa.
Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês fiquem firmes, permaneçam firmes e apeguem-se. Fundamente a sua vida, solidifique a sua vida, sedimente a sua caminhada com as palavras que vocês ouviram, as palavras de Deus que vocês ouviram de viva voz ou por meio de cartas escritas por nós. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Se nós precisamos estar vigilantes por meio de uma vida dedicada à oração, nós precisamos criar raízes por meio de uma vida dedicada à palavra de Deus. E como nós vivemos hoje, meus irmãos, infelizmente, como nós estamos assistindo hoje, nós homens, na nossa cultura evangélica, nós homens, que outrora, que em tempos passados, talvez há 30, 40, 50 anos atrás, olhávamos para as igrejas evangélicas, seja no Brasil ou fora do Brasil, e nós poderíamos identificar tantos e tantos homens, que eram ícones por conhecerem, por se debruçarem, por viverem em torno da palavra de Deus, e como isso vem se definhando ao longo do tempo, e nós estamos assistindo uma geração de homens tão nanicos na palavra, e nós estamos assistindo as mulheres assumindo o lugar que somos nós. Deus coloca essa responsabilidade para mim e para você. E as mulheres na casa, as mulheres nas igrejas têm preenchido a lacuna deixada por cada um de nós, porque nós homens estamos tão preocupados em ganhar dinheiro, em pagar as contas, em ficar correndo para trás, para cima e para baixo, colocando ou provendo a nossa casa, e nós estamos esquecendo de nos erguer, de nos levantar como homens da palavra de Deus. Homens que conhecem a palavra, homens que vivem a palavra. Como as nossas casas, meus irmãos, precisam, como eu, como você, como nós precisamos nos levantar na nossa casa, como profetas de Deus, como os nossos filhos precisam crescer, vendo em nós, homens da palavra de Deus. Homens que têm a sua vida firmada, não nas suas vozes interiores, não no seu achismo, não na cultura brasileira pagã, idólatra, que vive completamente afastada dos valores e princípios de Deus, mas homens que têm a sua vida firmada, suas raízes fincadas na palavra de Deus. Como é que nós vamos criar raízes, meus irmãos? Como é que nós vamos criar raízes? Se nós terceirizamos ou negociamos o nosso contato com as Escrituras. É por isso que nós assistimos na nossa geração homens tão frágeis, tão frágeis. Homens que têm se omitido, homens que têm se escondido atrás de suas esposas. Homens que têm colocado sobre as suas esposas o fardo, o cargo, a responsabilidade maior de educar os filhos e serem a voz de Deus na vida dos filhos em suas casas. E muitas mulheres não estão mais suportando esse peso de tanta responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos nos omitindo. Nós estamos nos escondendo. Nós achamos, por causa dessa cultura capitalista que nós vivemos, nós achamos que ser homem, homem de Deus, é simplesmente botar o pão em cima da mesa. E Paulo está dizendo para mim e para você nessa manhã: fique firme, crie raízes, tenha alicerces. Existe uma luta, existe um desafio, existe uma batalha, e a única maneira de você resistir diante das intempéries da vida é você ter raízes, e a única maneira de eu e você criarmos raízes é nos rendermos, é nos prostrarmos, é nos deleitarmos, é absorvermos cada palavra da
boca de Deus para as nossas vidas. E eu penso que Paulo dá essas duas orientações para lançar as bases para o que ele vai dizer em seguida no versículo 16. Primeiro ele diz: sejam vigilantes e mantenham-se firmes, por meio de uma vida dedicada à oração e por meio de uma vida dedicada à palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz assim para nós: nós precisamos de uma coragem ousada. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos de ousadia. Não uma ousadia imoral, mas uma ousadia do Espírito Santo. Paulo diz assim para nós: sejam homens de coragem. Porque é isso que advém de uma vida de oração e de uma vida da palavra. Homens de coragem. Homens que estão dispostos a tomar decisões fora do senso comum. Homens que não recuam diante dos desafios. Homens que não jogam a toalha diante de uma impossibilidade. Homens que não desistem facilmente. Homens que lutam até a última gota de sangue pelo seu casamento. Nós precisamos de homens de coragem. Homens que assumam a responsabilidade de serem líderes. Líderes na sua casa, líderes na empresa, líderes nas suas relações sociais, que tomam decisões que são mal compreendidas nessa cultura em que nós vivemos, mas que são decisões guiadas e orientadas por Deus. Nós precisamos de homens de coragem, que não abandonam, que não desistem, abrem mão dos seus filhos, do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação, dos dons de Deus para a sua vida. Homens de coragem, homens que enfrentam os invernos da vida, homens que têm pele grossa, homens forjados na presença de Deus, homens maturados, homens fortalecidos, homens de coragem, que tenham a disposição de tomarem atitudes de fé. Não porque não tenham medo, não porque não tenham momentos de incertezas, de questionamentos, de interrogações, mas que os colocam aos pés da cruz de Cristo e saem corajosos, revigorados para fazerem a vontade de Deus. Pense em homens como Abraão. Abraão, que corajosamente abandonou o seu lugar de conforto e segurança para viver os planos de Deus. Pense em homens como Moisés, o qual demonstrou coragem, meus irmãos, para abrir mão das riquezas, das glórias do Egito, da casa de Faraó, para por 40 anos, caminhar num deserto escaldante, liderando um povo duro de coração. Pense em homens como Josué, que diante da morte do seu líder, do seu mentor, fraquejou, sentiu o baque, como muitas das vezes nós sentimos, mas se rendeu à voz e à palavra de Deus, a manifestação da voz gloriosa de Deus, que diz: seja forte e corajoso, porque eu estou com você. E esse homem, no poder, não da espada, não do seu exército, liderou uma nação inteira para conquistar a terra prometida. Lembre homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nos dias do cativeiro babilônico
enfrentaram a fúria, melhor dizendo, de reis pagãos, mas não negociaram a palavra de Deus e não se prostraram diante de imagens idólatras. Homens de coragem, meus irmãos. Homens de coragem. Pense comigo, o exemplo de Martinho Lutero, do século XVI. Protagonista de um grande movimento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Um homem convencido, orientado e potencializado pela palavra de Deus, lutou sozinho contra toda a estrutura da Igreja Católica, uma estrutura corrupta, sistemática, opressora. E esse homem se levanta, não no seu poder, mas se levanta no poder do Espírito Santo, e com coragem afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e causa uma grande revolução no mundo inteiro. Homens de coragem, nós precisamos de homens de coragem. Homens com essa envergadura, que não se omite, que não se esconde, que não vive dentro desse contexto do politicamente correto, omissos. Pense comigo com o pastor, o exemplo do pastor batista americano, Martin Luther King Jr., pastor negro, pastor batista, que sozinho, meus irmãos, liderou uma marcha inteira, reivindicando os direitos civis para negros e brancos, os mesmos direitos que os brancos têm, os negros também tinham que ter, e sozinho esse homem causou uma grande revolução nos Estados Unidos. Os negros poderiam frequentar as mesmas escolas dos brancos, os negros tendo as mesmas oportunidades de trabalho que os brancos, os filhos dos negros podendo sentar do lado da cadeira de um filho de um branco. Por quê? Porque um homem de coragem se levantou nos seus dias para testificar, testemunhar de Cristo Jesus e dos valores do reino de Deus. Nós precisamos de homens dessa envergadura. Deus quer levantar você. Deus quer levantar a mim. Deus quer nos levantar. Paulo está dizendo ao povo de Corinto: sejam corajosos. Sejam corajosos. Não se escondam, não. Talvez o máximo que você vai fazer é lutar com todas as suas forças pelo seu casamento. Talvez a grande revolução que você vai causar na história é cuidar da sua esposa. É cuidar dos seus filhos. Não abra mão da sua família. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Se tem algo na nossa vida que a gente vale a pena lutar, é pela nossa família. E por último, nós precisamos da força de Cristo. Paulo diz: sejam fortes. Versículo 13, a parte D. Ele diz: sejam fortes. E parece um contrassenso Paulo dizer isso, porque, via de regra, nós entendemos que os homens, eles são fortes. Nós estamos assistindo uma cultura fitness, onde muitos homens se dedicam horas e horas a criarem músculos, a ficarem mais torneados. Não que isso seja errado em si mesmo, mas a grande força que o Senhor está requerendo de nós
é uma força muito mais profunda do que essa. É a força de alma. É a força de mente. É a força das emoções. É nós sermos torneados, trabalhados, forjados, não no nosso corpo, mas na nossa alma. Sermos fortes para perseverar. Sermos fortes para entender e aceitar um não. Sermos fortes para resistirmos quando as portas se fecham para nós. Sejam fortes. Sejam fortes quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Sejam fortes diante de uma crítica. Sejam fortes diante de um dissabor, de um desemprego. Sejam fortes. Sejam fortes. Sejam fortes. E essa palavra é usada por Paulo somente em outra parte dos escritos de Paulo, lá em Efésios capítulo 3, verso 16. E lá no capítulo 3, verso 16 de Efésios, Paulo diz que essa força ela vem de Deus e não de nós mesmos. Ele diz assim para nós: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no seu ser, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. Só existe uma maneira de nós sermos fortes, meus irmãos, se nós nos rendermos à presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fortalece. Se você olhar o contexto aqui dos versículos que nós olhamos, Paulo ele diz para os coríntios: olha, eu vou permanecer aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, porque uma grande porta se abriu para mim, e há muitos e grandes adversários. É essa força que sustentava o apóstolo Paulo a ele permanecer onde Deus queria que ele permanecesse e resistir aos adversários que estavam contra ele. É essa força, meus irmãos, que faz com que eu e você consigamos resistir às intempéries, aos desafios e às dificuldades da vida. É a força que vem de Deus, manifestada por meio da obra salvífica de Cristo Jesus. Paulo ele diz para mim e para você que nós precisamos confiar mais na força que vem de Deus do que na nossa própria força. E no início da sua carta aos 1 Coríntios, versículos 8 e 9, ele diz que no fundo, quem sustenta a minha vida e a sua vida é a graça e a fidelidade de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz: e os manterá firmes, Deus falando, Paulo falando de Deus, e os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, diga comigo: fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus para sustentar a sua vida. Fiel é Deus para afirmar a sua vida. Fiel é Deus para te fortalecer. Fiel é Deus para te dar graça, misericórdia, favor diante do Senhor. Fiel é Deus para te dar poder para viver a vontade de Deus na sua vida. Fiel é Deus. E nós precisamos confiar nessa fidelidade. Nós precisamos depender dessa fidelidade. Fiel é o Senhor. Nós não somos fortes, mas fiel é Deus que pode nos fortalecer. Vamos orar nesse momento. Vamos clamar a esse Jesus que pode nos fortalecer. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração,
que nos dê a sua graça. Que faça com que as palavras do apóstolo Paulo não sejam apenas meras palavras que nós absorvemos nessa manhã. Fiel é o Senhor, meu Deus. Fiel é o Senhor. Nós somos tão limitados. Nós somos fracos e nós não estamos dizendo isso, Senhor, com demagogia. Nós somos fracos. Todos nós somos dependentes da Tua graça, sem exceção. Todos nós somos dependentes da Tua mão invisível, onipotente, sustentando as nossas vidas, sem exceção, meu Deus. A Tua graça que nos conquistou lá no início da nossa caminhada, é a mesma graça que nós precisamos hoje. É a mesma graça que nós precisamos hoje, meu Deus. Para abrir os nossos olhos, nos tirar, Deus, do sono, da letargia espiritual. Abrir os nossos olhos para enxergar e perceber a direção do Senhor para nós. Às vezes nós vivemos tão perdidos, Pai. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida espiritual no modo automático. Apertamos no botão e as coisas vão acontecendo de maneira tão aleatória, de maneira tão displicente. Não temos mais sensibilidade, não temos mais percepção. Estamos vivendo como que embriagados espirituais, sem o mínimo de sensibilidade do que realmente o Senhor quer fazer na minha vida e por meio da minha vida, de quais realmente são as prioridades do Senhor para a minha vida. Quantas vezes vivemos tão distantes, meu Senhor Deus. Vivemos uma vida cristã sem raízes. Como que a semente que é jogada no terreno pedregoso cresce, sai logo aquela flor bonita, tem aparência. Nos alegramos e as pessoas se alegram com as aparências, mas ela não tem raiz, ela não tem fundamento, ela não tem consistência. Porque o que nos mantém de pé, Senhor, diante das desventuras da vida, diante das agruras do dia a dia, são as raízes que ninguém vê. Porque as raízes estão debaixo do solo, Senhor. Ninguém vê, só o Senhor. E muitas das vezes nos iludimos, meu Senhor, com as folhas, com os frutos, com as flores. Mas a nossa raiz está seca, está quebrada. Rega, Deus, rega nessa manhã as nossas raízes, Pai. Rega as minhas raízes na Tua presença, rega as raízes do Teu povo, Jesus. Nós queremos, meu Senhor Deus, acima de tudo, são raízes. Porque diante dos invernos da vida, as folhas caem, não tem flor nenhuma, mas as raízes permanecem. É as raízes que nós queremos. Homens de raiz. Homens firmados, não no oba-oba espiritual, não na empolgação espiritual, mas firmados em Cristo Jesus, numa vida piedosa, numa vida santa, numa vida que tem fome e sede de Deus. Ah, Espírito Santo, como nós precisamos da Tua graça nessa manhã. Homens que sejam, Senhor, homens que sejam tomados pelo Espírito Santo e que tomem decisões que aos olhos dos homens são loucas, porque Davi, quando foi enfrentar aquele gigante, as pessoas poderiam julgar: ele é um louco, ele está querendo se matar. Oh, Espírito Santo de Deus,
Mas aquele menino, ele foi. E ele foi no poder do Espírito Santo do Senhor. E ele mudou toda uma nação, porque um dia ele tomou a decisão de ter uma atitude de coragem. Nós citamos aqui vários exemplos de homens de coragem, de mulheres de coragem também, que mudaram a história. Mulheres como Joana d'Arc, mulheres como Madre Teresa de Calcutá, mulheres como Perpétua, a Marte Perpétua, a Africana Perpétua do século II, que por não negar o nome de Cristo, foi parar no Coliseu de Roma e teve o seu corpo, a sua vida dilacerada pelos leões, mas não negou a palavra e a vontade de Cristo. Levanta nessa geração, meu Deus, mulheres e homens dessa envergadura espiritual, e só o teu Espírito Santo pode fazer. Hoje, Senhor, hoje é dia de batismo, e o batismo é a ordenança do Senhor, é a graça do Senhor, e é a graça do Senhor manifestada, não apenas daqueles que estão sendo batizados, mas em nós também, que estamos assistindo. Porque quando nós vemos outra pessoa sendo batizada, nós somos relembrados de quem nós éramos e de quem nós somos em Cristo Jesus. E que nós precisamos dia por dia, Senhor, sermos sustentados por essa graça. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora daremos início a um momento muito importante, no culto de hoje, onde haverá batismo, um momento de muita alegria.